Rompimento e renovação ou continuismos e manutenção? Em que ponto estamos na história? Canal Arcano Lilo, seu canal socioeducativo e de entretenimento, mais uma vez aqui com o professor Maurílio, agradecendo antecipadamente pelo seu tempo e sua atenção. Peço, por gentileza, que inscreva-se em nosso canal. É praxe aqui no YouTube a gente fazer esses pedidos. E eu peço realmente porque o canal Arcano Lilo precisa da sua audiência, precisa aqui da sua frequência para justificar tanto trabalho. Às vezes a gente posta um vídeo aqui, mas por trás deste vídeo tem toda uma preparação, uma organização, a roteirização da conversa, a montagem aqui dos equipamentos. Nós estamos num estúdio improvisado aqui devido à Covid-19, mas procurando levar mensagens e reflexões que sejam de interesse de todos e que também possibilitem, não que você tire alguma conclusão das coisas, mas que você realmente entre nesse fluxo de reflexão e possa, assim, embasado em argumentos, em teorias, embasado em reflexão, realmente tomar decisões aí que vão afetar sua vida. Bem, rompimento e renovação ou continuismos e manutenção? Conforme eu já conversei com vocês aí no vídeo sobre realidade e também sobre transformação, né? É um vídeo sobre realidade, recolhimento e transformação. Então eu falei lá naquele vídeo sobre a grande oportunidade que nós temos com esta crise do vírus de refletirmos, de nos recolhermos em nossos lares, né? Sentarmos com os nossos guerreiros aí, nossos familiares, e repensarmos as diretrizes para a nossa vida. Agora, causa assim, uma certa espécie, uma certa estranheza, quando as redes, né, educacionais, falando um pouco então de educação, já que eu sou professor também de rede pública, quando da suspensão das aulas, nós já saímos com um calendário, uma previsão de um calendário de retorno. Isso causou-me uma certa espécie, ainda causa-me, né? As pessoas já se mobilizando, querendo voltar. É natural que os alunos, os estudantes, fiquem preocupados com aquele conteúdo de português ou de matemática ou de história que não foi passado ainda, né? Enfim, os conteúdos. É natural que os gestores, os professores se preocupem com isso, mas essa é natural até certo ponto, né? Natural entre aspas, porque nós sabemos que o imperativo do capitalismo é a concorrência, né? O imperativo do capitalismo é a produtividade, é que você esteja sempre produzindo. Esse imperativo de utilidade que o capitalismo tem. Então, se nós estamos num momento de suspensão, será que a coisa mais importante agora é mesmo esse tecnicismo, esses conteúdos e competências? Ou será que nós podemos sentar, repensar essas coisas? Nós estamos vendo movimentos de algumas redes educacionais procurando distribuir conteúdo e aulas virtuais, né? Olha, pessoal, um comentário sobre isso. Aula virtual demanda uma equipe técnica preparada e específica. Os sites, os ambientes virtuais de aprendizagem, as escolas que funcionam EAD, elas possuem um designer instrucional para roteirizar, preparar esse conteúdo. Elas possuem professores conteudistas e professores tutores que acompanham. Então a equipe é diferente, né? Um ambiente virtual de aprendizagem possui coordenadores de tutores, possui supervisores de professores conteudistas e supervisores de professores tutores. Então é muito diferente, de uma hora para outra, assim, querer transformar a educação que é presencial numa educação à distância, isso aí é um equívoco, passar o carro na frente dos bois, querer transformar professores presenciais em professores EAD de uma hora para outra, sem nenhuma noção do que é um ambiente virtual de aprendizagem e tudo. Bom, nessa conversa aqui, já que nós estamos nesse momento de suspensão, acho que nós deveríamos repensar um pouco a nossa posição frente ao sistema capitalismo.
capitalista, né? Então, estarmos simplesmente preocupados com as nossas funções, estarmos simplesmente preocupados com o nosso rendimento no fim do mês, eu sei que isso é importante para mim também, é importante para todos, deve ser importante para saldarmos as nossas contas mensais, as nossas contas diárias. Mas há algo mais que isso, né? A nossa humanidade também está sendo questionada desde sempre, quando nós instalamos o sistema capitalista e tecnologias que aceleram os processos e diminuem a humanidade das pessoas, né? Então a nossa humanidade está todo o tempo sendo questionada. Eu gostaria de trazer em evidência aqui um pouco do pensamento de Edgar Morin, esse pensador contemporâneo, né? No dia 5 de novembro de 2019, o Edgar Morin, numa entrevista ao pensarcontemporâneo.com, ele pontuou algumas questões em torno da seguinte temática: estamos caminhando como sonâmbulos em direção à catástrofe. E nessa entrevista, então, ele fala, por exemplo, dos padrões de relacionamentos que são estabelecidos nesse padrão contemporâneo, né? Padrões de relacionamento estabelecidos nesse ambiente capitalista, né? Então ele fala primeiro da aceleração do tempo, né? E da marcação do tempo com um relógio artificial, né? E marca então que a concorrência da economia de mercado capitalista significa que para a competição o melhor desempenho é aquele que permite a maior velocidade, nas palavras de Edgar Morin. Então essa velocidade aí que nós estamos sujeitos a ela é uma velocidade de acordo com o sistema capitalista de concorrência. Então hoje, falando um pouco dessa velocidade, eu percebo alguns gestores educacionais, algumas redes de educação e até mesmo talvez os pais estejam preocupados com esse conteúdo que está ficando para trás, com essa escola que está ficando para trás. Esse apressamento das coisas talvez seja essa velocidade implícita no processo capitalista da necessidade urgente de ser útil e de dar conta das coisas de acordo com a imposição capitalista. Olha só. Então essa seria uma boa reflexão, né? Nós estamos num momento de suspensão. Nós sabemos que a nossa vida toda é afetada, é doutrinada, é guiada por um sistema capitalista. Nós sabemos que o grande sistema, o grande Big Brother está instalado no mundo, né? Nós somos controlados por câmeras, por celulares, por bots, em todos os sentidos. E agora que nós temos esse momento de suspensão, o nosso condicionamento de acordo com padrões capitalistas é tão grande que nos faz sentir urgência mesmo diante de uma ameaça à vida como um vírus desse, né? E essa urgência que nós, educadores, colocamos, essa urgência de retorno, essa urgência de calendário, essa urgência de conteúdo, essa urgência de habilidades e competências, nada mais é que um truque do sistema capitalista, enfiando você de novo na linha de produção, sem nenhuma reflexão para que contemple aí as necessidades de um mercado. Agora vamos pensar, né? Esse mercado, será que existirá, né? Nós sabemos que após essa crise toda, o crescimento ele não vai exceder a 2%. Aqueles países que conseguirem estabelecer um crescimento, ele não vai ser um crescimento acima de 2%. Então nós precisamos repensar nesse concurso de velocidade, nesse concurso de informações, nesse concurso de imposição de metas, imposição de padrões capitalistas, onde nós iremos nos situar? Num rompimento, numa reelaboração para padrões humanistas ou simplesmente cedendo à pressão capitalista, né? O Edgar Morin fala também nesse artigo que eu citei sobre
as armas nucleares se multiplicando, os técnicos solicitando coisas cada vez mais rápidas, né? Num direcionamento de um crescimento, falso crescimento, meramente materialista, né? Então, esse momento ele se desenvolve num espírito que não permite a reflexão. O próprio Edgar Morin, ele cita então o yogismo, ele chama de yogismo, né? Meditações. Ele cita também a questão das férias como momentos em que você pode refletir e suspender um pouco esse tempo automático, né? Então seria evitar da cronometria, onde tudo é programado e tudo deve contemplar os conteúdos mínimos fixados, né? Muito bem, então como nós vamos lidando com essa realidade, porque também esse momento Covid, né, é um momento de suspensão em que nós podemos refletir. Então nós vamos voltar para lá, nós vamos voltar de mãos dadas e já com esse compromisso com a educação capitalista, com o mercado capitalista, com o domínio completo sobre os corpos, esse controle do Big Brother, do grande irmão sobre as pessoas. Nós vamos voltar e nós vamos dar continuidade a esse tipo de formação, né? Pode a escola romper com esse padrão estabelecido e causar reflexão, ou a escola é apenas mais uma peça na engrenagem de mecanismos de produção capitalista? E quando eu digo produção, não é meramente produção de matéria-prima ou de produtos acabados a serem vendidos no mercado, não. Eu estou dizendo produção também no sentido de produzir pensamento e corpos dóceis. Essa é a minha pergunta. Nós vamos apenas manter isso? Somos prisioneiros da ideia de rentabilidade, produtividade e competitividade. Esse também é uma frase do Edgar Morin. Somos prisioneiros da ideia de rentabilidade, produtividade e competitividade. Essa concorrência, ela está diretamente ligada aos padrões capitalistas, né? É uma ideia de um mundo globalizado, mas também está muito ligado à escola e à universidade, né? O relacionamento entre professor e aluno exige um relacionamento mais pessoal do que apenas as noções de desempenho e resultados. Palavras também de Edgar Morin. Mais à frente, ele vai dizer o seguinte: essa sociedade de consumo que organiza a fabricação de geladeiras ou máquinas de lavar, não para a vida útil infinita, mas para se decompor após 8 anos, né? Então, o que é essa sociedade que produz objetos cada vez mais obsoletos? O mito do novo, como você pode ver, mesmo para detergentes, visa sempre incentivar o consumo. O capitalismo, por sua lei natural, a concorrência, empurra assim para uma aceleração permanente e por sua pressão consumista, sempre para obter novos produtos que também contribuem para esse processo. Então esse consumismo capitalista, esse empurrão que o capitalismo dá nas pessoas, e a gente percebe também a mesma relação com a educação. Nós podemos repensar isso ou não? O capitalismo triunfa em certas partes do mundo, mas outra margem vê reações que surgem não apenas de novas formas de produção, cooperativas, fazendas orgânicas, mas também da união consciente dos consumidores. Então Edgar Morin também aponta nesse artigo que é possível, apesar desse império capitalista, surgir numa contramão aí da história as relações cooperativas, eu também acredito nisso,
chamo de camaradagem. Acredito sinceramente que nós possamos estabelecer uma camaradagem aí, que nós possamos estabelecer novas formas de organização e a questão do consumo consciente. Embora esse consumo consciente não vá dar conta de todas as coisas que nós precisamos em relação a... Desculpe, em relação a melhoria, por exemplo, a conservação do meio ambiente e tal, eu acho que é um começo, né? É realmente um começo para nós pensarmos como podemos reorganizar as coisas desse ponto de vista mais humano. Então ele fala também da questão uma hora globalizar, uma hora desglobalizar. É necessário continuar a globalização no que cria solidariedades entre as pessoas e com o planeta, mas não deve ser condenada quando cria ou não traz zonas de prosperidade, mas de corrupção ou desigualdade. Então ele também aponta essa necessidade de nós repensarmos a globalização num sentido humanista que beneficia as pessoas. E quando a globalização traz corrupção e desigualdade, então ela deve ser combatida, né? Para finalizar, eu vou destacar uma parte aqui que ele fala o seguinte, que hoje em dia o sistema como ele está organizado, ele não permite que a pessoa rompa, né? Ele fala assim, infelizmente, no nosso tempo, o sistema impede que espíritos se rompam. Então há também uma necessidade de romper com a forma pré-estabelecida em nossas mentes. Rompermos com os padrões capitalistas. Rompermos com a educação capitalista. Rompermos com a educação conteudista. Rompermos com a educação burocrática e burocratizada nos sistemas, sobretudo nos sistemas públicos que eu estou falando, mas também acredito muito semelhante nas escolas particulares. Então ele fala do surgimento, do rompimento, que hoje é difícil, né, romper. Em nosso tempo, o sistema impede que os espíritos se rompam, porque está todo mundo cooptado, uns pelos salários e outros pelos ideais. Então, quem não se vendeu aos ideais capitalistas, se vendeu ao seu salário no fim do mês. E aí não rompe. Não, eu penso diferente, mas eu faço tudo igual. Agora é um momento de suspensão. Nesse momento de suspensão, nós vamos romper com os padrões capitalistas, nós vamos continuar. E só ter ciência disso sem ação é infrutífero. Não é? Ele fala que, no entanto, houve o surgimento do improvável, né? Em várias situações. Ele cita, por exemplo, ele cita Buda, que era improvável, mas existiu. Ele fala de Jesus Cristo, era improvável. A ciência moderna de Descartes, Pierre Gassendi, Francis Bacon, Galileu, tudo isso era improvável. O próprio socialismo com Marx ou Proudhon era improvável. Até o próprio capitalismo era improvável na Idade Média, né? E ele dá o exemplo de Atenas, né? Como também algo improvável, que Atenas refutou por 2 vezes o Império Persa, né? Foi derrotado depois, mas também se manteve nessa linha do improvável. Então, pessoal, eu vou colocar aqui o seguinte: mesmo como o improvável rompimento com os padrões capitalistas, mesmo com o improvável rompimento de uma educação meramente hierarquizante, né? Aquela educação da filhinha, da oração no começo de tudo, mesmo com um rompimento improvável com esses padrões tecnicistas e conteudistas,
e o conteudismo de suas habilidades e competências, quem sabe possamos em algum momento refundar um pensamento humanista no comportamento das pessoas e também no comportamento pedagógico. Essa era a conversa que eu gostaria de ter aqui com vocês. Gratidão por sua atenção. E repetindo mais uma vez a pergunta do início: rompimento e renovação ou continuismos e manutenção? Em que ponto da história estamos? E você? Em que ponto da história você se encontra? Deixe aí nos comentários sua opinião sobre essa conversa. Se gostou, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Gratidão, meu forte abraço e até o próximo vídeo do canal Arcano Lilo, seu canal socioeducativo e de entretenimento.